ele tem que ser informado disso, né? Como você opera a tua edificação? Então, um termo bem técnico, né? Operação da edificação. Né? Muitas vezes a gente entra num apartamento ou numa residência, recebe até o manual do proprietário, enfim. Mas tudo isso tem que estar disponível, né, para a pessoa, para ela entender, né? Tá, mas quando que eu fecho? Quando que eu abro, né? Enfim, e também as questões de manutenção, né, do próprio brise, se ele é externo, demanda mais, né, por aí vai. Então isso tem a ver também com o usuário. Tem usuário que às vezes movimenta o brise e fica lá. E fica lá sempre, né? Então, naquele jeito, eu já vi vários casos. Então isso tem a ver também, né, com o usuário. E deixa eu ver o que mais, né? Eu acho que esses são os pontos, né? Pontos positivos e negativos, né? E o ganho de calor, de fato, acredito que, no caso de vocês, né, dos clientes que acompanham a live, né, seja o mais difícil, né? Mas daí vem como a gente pode melhorar isso, né? Como prever, né? É como você falou, eu acho que cada caso é um caso. Isso sempre. Né? A iluminação, ela é influenciada, natural, por vários fatores. Então, como eu já tinha salientado, desde o terreno que você comprou, como são os vizinhos, né? Os vizinhos são mais próximos ao meu terreno, né? São edificados mais próximos, os edifícios são mais afastados, são altos, são baixos. Daqui a pouco você mora num local que até não é tão adensado no entorno, mas o plano diretor já prevê que vai aumentar, né? Então, ter essa noção, a gente tem que até prever isso, a dinâmica urbana, né? Como é que funciona. Então, esse é um ponto que não é nem o nosso lote, né? Lá fora. Então, esse que a gente não controla tanto, né? Mas tem como prever, né? Parte dele. Então, esse é um ponto. Às vezes, é interessante no caso do ganho de calor, que nessas cidades onde é muito quente, né? Na maior parte do ano, dependendo desse entorno, o sombreamento dele é super desejável. Acontece. Às vezes você, de repente, prevê, vamos supor, eu não queria, né, uma janela tão grande a oeste, mas o meu entorno está bloqueando parte dessa radiação direta. Isso é favorável, né? Então nem colocou o brise, mas esse edifício vizinho, ele às vezes faz, né, esse papel. Trouxe benefício. Então a gente fala assim, se eu quero mais a insolação direta, né, esse sol incidindo no ambiente, que é o meu caso aqui agora no sul, no inverno, muita obstrução, quando eu falo obstrução é adensamento urbano, né, nas laterais desse terreno, né, nos vizinhos, não é tão favorável, mas para o calor já é. É claro que tem outras questões, né, tira a privacidade, né, enfim, tem outras questões a tratar. Então, esse é um ponto. O outro daí já tem a ver com as legislações, as normas, né? Quando vai se fazer o projeto, então o arquiteto vai verificar tudo isso. E a outra questão, né, é a questão daquele, né, do arquiteto saber traduzir as necessidades daquele cliente, né, o perfil, tudo aquilo, né, que a gente faz no início do projeto e transformar esse sonho em realidade, né, ainda no papel. Ali dá para fazer muita coisa, muita mesmo, né? Principalmente, né, no caso de residências unifamiliares, né? No caso das casas, a gente pode até colocar assim como que a gente pode trabalhar. É claro que tem que se analisar todo esse entorno, né? Esse entorno, às vezes, ele é influenciado pela uma topografia acentuada também, dos vizinhos, que acaba aumentando a obstrução ou diminuindo, né? Enfim. Então, assim, a ideia é que o arquiteto se aproprie dessas informações também para começar a pensar nas suas janelas. Né? Geralmente se pensa em várias coisas ao mesmo tempo, né? Começar um projeto, né? Onde vão ser os ambientes, algumas necessidades do cliente, algumas, né, questões que foram traduzidas pelo arquiteto, mas ali, num primeiro momento, pensar na orientação, né? E as vistas desejáveis, né, indesejáveis daquele, e fazer esse contraponto. Em alguns momentos, como o caso de vocês, não tem como, vai ter que ser assim e pronto. Não é uma fachada tão favorável, mas tem a vista, e daí trazer soluções. Né? Às vezes pode ser um brise externo, às vezes a gente pode trabalhar com um brise interno, ele não é tão efetivo,
o brisa interno do que o externo, né, em relação a expulsar esse calor. O calor. É possível trabalhar um tipo de vidro específico para não entrar tanto calor, mas aí cuidado, muito cuidado. Porque ao aumentar, né, essa proteção solar pelo material do vidro, a gente tende a reduzir a luz natural. Então, nem 8 nem 80, né? Tem esse desejo de colocar um vidro de controle solar que não tenha um fator solar tão elevado. O fator solar, então, é um índice que a gente usa, né, para ver o quanto ele barra de calor. Às vezes, índice elevado não, né? Uma baixa transmissão do calor, no caso, o fator solar. Então, fatores solares muito baixos tendem a ter uma transmissão visível muito baixa também. Então, daria aquela sensação de eu estar, assim, dentro da minha casa com óculos escuros o tempo inteiro, né? Então, dosar, mesma coisa, né? Só cuidado com os valores muito baixos. Às vezes, quer colocar um vidro de controle solar, cuidar um pouco com ele e compor com outra proteção, né? Não, daqui a pouco não trabalhar só o vidro, né? Ou enfim, ou trabalhar um vidro, né, mais tradicional, né? Que não de controle solar em uma outra proteção. Então dá para compor, né? Cada caso é um caso. Então isso tem que cuidar bastante. A gente sabe que hoje, né, existem várias soluções, várias questões disponíveis no mercado, seja de brisa, seja de vidro, seja de cortina, seja lá do que for, né, seja de definir tamanho de janelas. Então, assim, por isso que é importante ter a participação de um especialista, né, para que no final das contas realmente o resultado seja satisfatório. Porque eu vejo assim, às vezes a gente aqui, né, a gente tem um entendimento de vidro, não é um entendimento profundo quanto um especialista de vidro, mas quando a gente tem algo que é mais complexo, né? A pessoa tem um vão enorme que vai pegar aquele sol da tarde, vai entrar lá nos fundos da casa. E aí, como é que a gente resolve esse problema? A gente aqui busca pelos especialistas, porque justamente a pessoa não pode estar dentro de casa, ela projetou um sonho que era ter aquela porta de 6 metros de altura. Ela vai ficar de óculos de sol dentro de casa, realmente não funciona, né? Então, por isso que esse pensamento, né, como você falou, quando o projeto está nascendo, dá para fazer tanta coisa, né? Dá para fazer muita coisa. Então, assim, Exato. A pessoa que está construindo, né, que tem aquele projeto, procurar realmente quem entende do assunto, que vai ser muito mais interessante, vai funcionar muito melhor. Lógico que a gente consegue, né, no decorrer de uma obra que já está ali projetada, enfim, trazer soluções que amenizem, mas quando a coisa vem do começo, se torna muito mais fácil. Né? Exato, é sempre mais fácil, né? Projeto é planejamento, né? Então, o planejamento exige reflexão, pesquisa, conversa, né? Então, é essa hora certamente, né? E depois, um bom projeto feito é só cuidar para que seja executado, né? Conforme o projeto. Né? Então, isso até é curioso. Eu estava lendo um livro, está aqui até perto de mim, sobre projeto integrado, que é justamente a participação, né, da consultoria junto com o desenvolvimento do projeto. E até é curioso, eu estava falando ali no livro que no Brasil tem o as-built, né? Então, executa a obra, muda um monte de coisa, às vezes. Ai, socorro, né? E daí faz o as-built. Dá até uma angústia. E tem essa cultura, isso generalizando, né? E ali no livro colocava, inclusive, isso é só no Brasil, não existe, né? Claro, não vamos dizer, não vai mudar uma coisa, outra, ok, né? Mas não algo assim tão, né, extremo. Então é interessante pensar o projeto com calma, né, para que se tenha um bom resultado, né? E eu acho interessante uma analogia para se fazer, né, a essa solução do ganho de calor solar, por exemplo. É como se você fosse num médico generalista e um médico especialista, né? Eu acho que eu tô com um problema na visão. Vamos supor, vou dar até um caso de uma amiga minha. Tava com problema de visão, começou a aumentar as lentes, não resolvia, foi ver, era um problema emocional. Coisas que não é a nossa área, né? Mas só dando um exemplo. Então, assim, à medida que às vezes a gente quer resolver, né, o problema do controle, né, do ganho de calor, ou só com vidro, ou só com a persiana, né, ou só com brisa, geralmente é uma empresa para cada uma delas, né? Então, realmente não tem como você ter uma visão mais geral, né?
sobre... Dá para compor até com todos eles, né? Então, pensando de uma maneira que fique melhor para o cliente, né? Para o uso dele do dia a dia. Então, se a gente tem esse olhar mais ampliado, né? Eu acho que fica mais fácil, né, dar uma solução que realmente funcione, né? Para esse caso específico. Deixa eu ver o ganho de calor, o que eu queria falar mais para vocês. E sem falar da questão do... Isso é só uma solução, né? Dentro da linguagem estética que o arquiteto pensou, né? Sempre respeitando esse trabalho. Claro, claro. Assim, a minha abordagem, ela é assim, ela é muito respeitosa. Eu sou arquiteta, eu sei como é que é, né? Eu sei como é e todo cuidado, é um trabalho muito detalhado fazer um projeto arquitetônico, né? O arquiteto tem contato com o cliente, então tem toda essa questão de transpor os sonhos, né, e criar soluções, né, eu acho que isso tudo tem que ser muito respeitado. Então, eu até estava falando a questão das coberturas, né, menores, né, mais fininhas, para dar aquele ar mais minimalista. Mesmo assim, dá para solucionar. Estou falando de cobertura, nem é o caso aqui. Mas, assim, também em relação às janelas, cabe, mantenha a ideia minimalista, né. Enfim, a gente falou de brise, de cortina, persiana no caso, né, vidro, mas também tem o paisagismo para controlar o ganho de calor solar. Que daí, às vezes, a pessoa também vai procurar o paisagista isolado. Pois é. Dá para compor. O ideal, então, assim, né, o projeto dos sonhos é quando a gente consegue casar todos os profissionais, né, todo mundo conversar, trazer o seu conhecimento, esse é o ideal. chegar, né, aquele consenso. E dando um exemplo, eu me lembro uma vez, né, que você falou essa questão mesmo que a gente tem que respeitar o projeto do arquiteto, isso é muito valioso. E eu me lembro uma vez que o arquiteto fez um projeto, não me lembro qual foi o cliente, mas ele projetou brises. Porque além de trazer essa questão da proteção, ele queria trazer um movimento diferenciado na fachada. Mas o cliente não queria, de jeito nenhum. Porque ele não queria ter aquele trabalho de movimentação, de brise. E como a fachada era toda envelopada, ele falou, eu não quero. Mas eu não quero, para mim não funciona esse tipo de trabalho. Então, assim, aí tem que se buscar uma outra solução de sombreamento, que a fachada era toda exposta, mas a gente vai fazer o quê? Né? Vai obrigar o cliente a ter aquele brilho. Ele falou, não, para mim, na minha casa, eu não quero, porque eu não consigo ter esse hábito de ter que abrir a porta e abrir mais um brise e caminhar não sei quantos metros e vai para lá, vai para cá, ficar controlando, né? Então, exato, ainda tem essa questão. Exatamente, ainda tem que controlar aquele momento do sol e o cliente falou, não, para mim não vai ser, arrumei outra saída. Sim, e de fato é ele que vai morar lá, né? Então não é nada mais justo, né? Sim, claro, que ele escolheu o que funciona, né? Sim, e às vezes também é assim, né? A questão de, claro, a não ser um arquiteto que já faz muitos trabalhos para aquela família, enfim, aquele cliente, é uma coisa. Mas de primeira nem sempre, né? O arquiteto às vezes consegue, né, traduzir. Então é importante também que o cliente vá falando e, querendo ou não, ele também ajuda a moldar o projeto, né? Claro. Porque ele, né, vai falar o que funciona e o que não funciona, né? Com certeza. Respeitar o desejo do nosso cliente. A gente tem a obrigação de apresentar as soluções, mas se ele diz, para mim não favorece, eu não consigo usar. Exato. Claro, vamos supor, tem a parte prática da questão, mas vamos supor, se fosse por uma questão de proteção solar, teria que se discutir outras soluções, né? E se mesmo assim o cliente talvez não quisesse, eu acho assim, a obrigação, né? O arquiteto também tem esse papel que é super técnico, né? De informar. Muitas vezes a gente não tem mais contato, não vai saber no pós-venda, vamos colocar assim, na pós-venda de projeto. Como é que esse cliente, né, tá satisfeito, não está? E é super importante saber isso, né? Assim como vocês, eu sei que, né, fazem esse trabalho, você até me falou de alguns clientes que no fim depois sofrem, né, justamente com essas questões, né? Ganho de calor, né, ofuscamento. Então, é importante avisar, né? Mas infelizmente é uma coisa, como é que eu vou dizer? Falar em ganho de calor é uma sensação, né? Não tem como a gente fazer um protótipo e fazer, né, com que o cliente visite o lugar em miniatura. Não tem, é sensação, né? É diferente de, vamos falar assim, de uma questão, eu quero um perfil
de tal estilo, né, mais fininho, para não aparecer tanto. Isso é estético, né? Os nossos olhos já veem, mas realmente calor, tudo que é sensação, às vezes fica um pouco subjetivo, né? E às vezes só mesmo passando, né, para ter essa experiência, para ter né? essa percepção real, né? Exato. Uma outra questão que eu até queria colocar, que eu anotei aqui para não esquecer, que é muito interessante, a gente trabalha então as janelas, né, de maneira lateral, então são janelas onde a gente prevê na vertical, né, junto às paredes, e também os zenitais, que é a forma de iluminar pela cobertura, né? Então, assim, são características muito distintas, então até uma dica trazer, né, para os arquitetos que eventualmente estejam ouvindo a gente. As laterais, claro, tem toda essa questão da conexão com o exterior, às vezes já é uma porta-janela, né, que levam para um ambiente externo, conexão, seja a pessoa saindo do ambiente ou visual, né, nesse sentido. Mas tem um agravante no caso da iluminação natural, que à medida que a gente vai entrando no ambiente, conforme a gente prevê essa profundidade de ambiente, a luz acaba rapidamente, assim, ela é muito alta, né, o nível dela perto da janela e vai diminuindo. Daí cabe a gente a trazer soluções para dar uma equilibrada, né, nesses níveis. Um dos itens que a gente também trata em iluminação natural é a uniformidade, para que a gente não tenha zonas, né, naquele ambiente muito claras, né, e outras muito escuras. O nosso olho assim demora até acomodar quando você sai de um lugar ao outro, é bem complicado, né? Ou do muito claro, bom, dos dois, né? Seja aí da zona mais escura para clara ou da clara mais escura, né? Quando a gente está na zona mais escura e vai para clara, próxima à janela, então a gente fecha o olho, né, até acostumar, parece que está ficando. Daqui a pouco já acostumou. É que demora uns segundos a mais para isso se acomodar. E do contrário, se a gente sai de um ambiente muito claro e vai para o escuro, aquele escuro parece que é muito mais escuro. E depois vai acomodando. A gente começa a ter noção, não é tão escuro assim. Então, a gente tem que equilibrar esse outro lado de alguma forma. A iluminação zenital é uma que é bem interessante. E só lembrando, iluminação zenital, é claro, se a gente posiciona a janela lá na cobertura, é onde a gente tem mais radiação solar. Então, luz e calor, né? Porque a luz vem trazendo calor junto também. E daí tem como pensar, às vezes, no projeto, né? E equacionar, às vezes até trabalhar, por exemplo, uma caixa d'água, que a caixa d'água sombreia essa abertura no teto, por exemplo, ou reduzir o tamanho. Daí vem, né? Várias ideias. Tem como a gente trabalhar isso, né? Ou reduzir o tamanho dessa abertura, porque a gente não pode levar a mesma premissa que a gente tem ao dimensionar uma janela na lateral, ela é diferente na zenital, justamente pela disponibilidade de luz, que é bem maior em cima, né? Então não precisa ser, a gente fala na claraboia, né? Geralmente é o que se usa, mas tem outros tipos, não precisa ser muito grande. Eu não sei se vocês lembram, mas faz tempo isso, então os mais jovens não vão lembrar. Mas teve em algum momento, isso bem em habitação popular, que se utilizou garrafa PET, enchia de água, fechava a garrafa e o pessoal colocava nas telhas, você lembra disso? Isso saiu em jornal e tudo mais. E claro, e as pessoas relatando as maravilhas. Nossa, é só uma garrafa, uma área pequena. Então, eu estou trazendo esse exemplo só para lembrar. É claro que a água ajudava, né? Faz um fenômeno da refração de luz, espalha mais, tudo bem. Mas era só um pouquinho, né? Então, por que fazer uma claraboia tão grande se ela vai ter esse... Pode ter, né? Dependendo da orientação e do cuidado, esse ganho de calor. Então é possível trabalhar de muitas formas, né? E daí daqui a pouco você consegue equilibrar, por exemplo, uma janela muito grande, né? Num espaço, para que não fique tão escuro, né? Num outro espaço oposto. Né? Acho que tem uma... o Walter, ele está falando, né? Walter foi meu professor na faculdade. Ele fala aqui nos restaurantes, em algum restaurante aqui, falou de, talvez seja na França, as questões de iluminação natural, posição em relação ao sol e troca de calor são aspectos cruciais. Olha, que legal! Olha só, já sai com a ideia, né? E realmente se percebe a importância, porque
Dentro de um restaurante, eles estão preocupados com o bem-estar dos clientes, né? É muito desagradável quando a gente entra no restaurante, tem aquela luz, e a gente fica desconfortável, ou o sol começa a entrar e a gente vai mudando de mesa, né? Então, realmente, até no restaurante, essa preocupação é importante, né? Isso. E isso a gente está falando das questões mais técnicas, né? Mas luz é emoção também, né? A luz se emociona. A gente tem como trabalhar de maneiras bem simbólicas o projeto. Tem tantos arquitetos aí na história, né? Que trabalham dessa forma e dão verdadeiras lições para a gente. Então, assim, quer dar mais leveza ao projeto, tenta destacar a cobertura daquela casa em relação à parede, faz uma pequena abertura com vidro fixo mesmo, claro, cuidado com a orientação, tudo aquilo que a gente já sabe, né? Mas uma pequena abertura faz com que deixe mais leve, né? Com que o usuário do espaço tenha uma outra percepção, né? Aquela janela, dependendo se ela for na zenital, a gente consegue até lavar aquela parede de luz, né? Então, se a gente trabalha com uma cor clara, ela acaba sendo até uma superfície que reflete a luz para dentro. Enfim, até é difícil explicar assim, né? Sem mostrar desenho, mas tem muitas formas, né? E não só o tradicional, né? Tem muitas formas de... Eu vou procurar esse exemplo do Val. Sim, e a gente vê também assim, muitas construções importantes pelo mundo, né, que tiram proveito da iluminação natural para criar obra de arte no interior da edificação. Né? E aí, de acordo com a movimentação do sol, com os horários do dia, aquilo ali vai trazendo novas percepções. Enfim, a iluminação natural realmente é algo maravilhoso que é só saber trabalhar, né? Ainda bem que existem os especialistas. Sim. Não, e é bem isso, como tu falou. É possível saber, né? É possível prever. Até isso foi uma das coisas que, quando eu comecei a trabalhar com luz lá, bem novinha, nossa, mas dá para saber tudo isso, né? Qual é a posição do sol e prever tantas coisas, né? Num projeto, para mim, aquilo eu achava fantástico. Então, a gente tem essas ferramentas na mão. Que às vezes no dia a dia, na correria do escritório, né? A gente usa algumas, mesmo tudo que a gente aprendeu, né? Na faculdade. Só que às vezes na correria, às vezes, né, acaba passando um detalhe que é natural, né? Assim, uma coisa passar a outra, porque a gente não domina tudo, né? É muita coisa, né, para se dominar num projeto, né? Então a questão, a questão do auxílio da consultoria, ela vem a trazer mais qualidade ao projeto, ou trazer uma nova visão, né, ou várias soluções para o mesmo problema, para que o arquiteto escolha, né, qual seria a mais adequada. Né? Exatamente. Acho que é mais ou menos por aí. Eu me lembro de uma coisa interessante que você falou, que até no dia que nós conversamos aqui com Oliveira Júnior, né, a questão assim da importância da luz no nosso ciclo funcional, né, relacionado mesmo à saúde, para dormir, né, aquela questão assim, da poluição luminosa. Eu achei isso aí extremamente interessante, que às vezes a gente não se dá conta, né? Não se dá conta. Isso é bem interessante, eu já falo ali no Instagram, né? Tem alguns posts sobre isso. Então, assim, a questão do ciclo circadiano, né? O nosso organismo tem que saber quando é dia e quando é noite, né? E tudo isso, as pesquisas têm mostrado o quanto é importante, né? Então não adianta a gente estar né, passar o dia em ambientes muito escuros, né, e achar que vai dormir bem à noite. É lógico que tem várias questões relacionadas, mas é muito interessante, né? Não é só isso, mas que se a gente tem essa exposição à luz solar durante o dia, a gente dorme até melhor à noite, né? É muito curioso, né? Mas é isso, é o organismo entendendo, né, quando é dia e quando é noite. E hoje a gente já consegue até simular isso, esses dados de saúde no edifício. Isso é algo bem recente. Tem poucos softwares que fazem isso, mas já se consegue. Então, essa é a questão do ciclo circadiano, né? O nosso organismo, na verdade, por muito tempo a gente viveu, né? Vivemos como nômades, né? Mais fora do que dentro dos ambientes. Hoje a gente passa cerca de 90% do tempo em ambientes internos, né? Então, e, claro, a evolução do ser humano, ela demora, né? A gente ainda está acostumado daquele outro jeito. A gente, digo, funcionamento, né, do nosso organismo. Então, funciona daquele jeito. Então, esse é um ponto, né? A outra questão é a poluição luminosa, é a questão na hora de dormir, né?
seria a gente vedar muito bem essas aberturas em relação à luz externa, então iluminação pública, outdoor, enfim, toda a iluminação que vem de fora, né? Então isso a gente chama de poluição luminosa. Isso em relação até a certificados de sustentabilidade pontua essa questão, né? Tendo essa preocupação. E realmente tem lugares, e dependendo do andar onde você mora, tem muita poluição luminosa. Então, o organismo não está entendendo que é noite, né? Então, algo bem importante. Não, maravilhoso, né? Então, assim, eu espero que o pessoal tenha aproveitado, porque para mim o tema é fantástico, né? A gente poder falar desse fenômeno da natureza e saber que a gente tem como controlar. Né? A gente não precisa sofrer com ganho de calor, a gente não precisa sofrer com ofuscamento, né? Existem recursos e tecnologias que fazem algumas simulações, mas como você bem falou, por exemplo, a gente consegue fazer simulações acústicas, mas simulações térmicas já é uma coisa complicada. Mas, enfim, existem softwares, né, que conseguem fazer essas simulações, vários estudos, vários recursos que a gente consegue usar, né, o profissional especialista da área consegue trabalhar para oferecer o maior conforto, que essa é a nossa preocupação, né? Eu falo que quanto mais confortável a gente está, mais feliz a gente fica. E quanto melhor nós estivermos, né? Quanto mais feliz a gente estiver, melhor é o mundo que a gente vive. Então, assim, são coisas que a gente pode ir agregando para um mundo melhor, que às vezes a gente não dá muita importância, mas que no final das contas é o que faz a diferença, né? Cuidar da nossa saúde faz toda a diferença, né? Com certeza. Então é isso, a gente tem aí 2 minutinhos e meio, se você quiser acrescentar alguma coisa. Passa rápido, né? Passa muito rápido. Meu Deus! Bom, eu só tenho a agradecer, né? Em 2 minutos, só tenho a agradecer, né? E agradeço as perguntas, né? As interações que a gente teve. E fico à disposição, né? Janela Lab está no Instagram, no YouTube também. Né? Legal. E obrigada à empresa de vocês, né, que gentilmente fez o convite, né, para que a gente trouxesse esse assunto que é tão interessante, tão importante, né, para gente. Com certeza. A gente que agradece a sua disponibilidade e o carinho de estar aqui com a gente durante essa hora. Né? Eu quero agradecer também ao pessoal que esteve aqui com a gente, né, que participou. Enfim, a gente sabe que depois um monte de gente assiste, que nem todo mundo tem disponibilidade para estar aqui nesse horário, né? Então a gente sabe que essa live ainda vai alcançar mais pessoas. Então é isso, gente. Obrigada, Veridiana. Um beijo. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, nada.